Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Estou trazendo para vocês uma série nova aqui no canal para poder mostrar para vocês um pouco da linguagem Pascal e do compilador Pascalzin. Aí vocês me perguntam, tio Bruno, por que você vai mostrar essas coisas? Bom, porque foi justamente na linguagem Pascal e no compilador Pascalzin que o tio Bruno aqui aprendeu a programar. Então eu queria estar trazendo esse conteúdo para vocês, principalmente para aqueles que estão tendo alguma dificuldade na parte de programação ou não entendem muito como funcionam algoritmos e está boiando quando eu falo de programação, apesar de que praticamente todos os meus 80, mais de 80 tutoriais eu só programo durante eles, então você está boiando 80 tutoriais ou está tendo alguma dificuldade ou qualquer coisa do tipo, e até mesmo para ficar mais assim para a posteridade, sabe? Para o Miguelzinho, quando ele quiser aprender a programar, ele vai ter já um vídeo do pai dele aqui ensinando como que faz para programar com o Pascal. Eu quero muito que o Miguel aprenda. Se ele quiser programar, claro, não vou forçar ele nunca nada. Mas se algum dia ele quiser ser programador, ele vai aprender a programar com o Pascal, igual eu aprendi. E esse daqui não é exatamente o mesmo Pascalzinho que eu usei. Pelo menos a versão é bem diferente. Eu acho que esse aqui é o Pascalzinho exclamação. Primeiro porque na versão que eu utilizei não tinha esse personagem de anime aqui embaixo. Não. O layout da tela até que é o mesmo, a cor de fundo, tudo é a mesma coisa, só mesmo esse personagem de anime aqui que não é. Então eu acho que isso aqui foi uma versão que alguém fez para poder rodar no Windows 7, porque a versão que eu usei, que eu aprendi a programar, ela rodava no Windows 98, sabe? E ela rodava até no XP, mas acho que no 7 ela não iria rodar de jeito nenhum. Mas assim, para poder explicar para vocês basicamente o que eu vou fazer nessa aula aqui, né? Não vai ser nem tutorial, vai ser mais aulas mesmo, porque eu não vou estar mostrando como fazer alguma coisa. Eu vou estar tentando explicar para vocês sobre a linguagem e sobre o compilador, né? Então nessa primeira aula eu quero mostrar para vocês justamente como funciona o Pascalzinho e alguns nuances, algumas coisas sobre a linguagem Pascal. Tá bom? Vamos começar então pelo Pascalzinho, só para mostrar para vocês, que vocês estão vendo aqui, essa aqui é onde a gente vai digitar o nosso programa, tá bom? Todo o nosso código vai ser digitado aqui dentro. Então a gente já tem uma indentação bem legal até do begin end ali e tal. Cada linha que eu vou aumentando, ele já vai contando para mim qual é a linha final e tal. Isso eu acho bem legal. Mas se vocês estranharem por acaso essa cor e quiserem mudar, não querem que fique a letra branca com um fundo azul, quiser uma outra cor diferente, é só vocês virem aqui em janela e você tem outros estilos que você pode utilizar, né? Que é o estilo moderno, que é aquele igual a gente tem lá no MonoDevelop, né, para poder programar lá com o JavaScript. A gente é assim, né, a letra preta e azul e o fundo branco. Pode ser assim. Também tem o estilo Dark, que tem muita gente que gosta de programar desse jeito, com um fundo preto. Mas o tio Bruno é old school mesmo, sim, do Pascal e do Pascalzinho. Eu vou utilizar o estilo clássico, que é o fundo azul com a letra branca. Eu gosto de programar assim, até enxergo melhor desse jeito, com o fundo azul. Tá? Então eu vou deixar desse jeito. Outra coisa também aqui, eu aumentei a letra, mas caso vocês queiram a letra menor para poder caber mais código na tela, ou então a letra maior para poder enxergar melhor, caso vocês tenham algum problema de vista, eu tenho que deixar a letra grande em função do tutorial para aparecer em vídeo melhor, para vocês poderem enxergar, né? Mas é só vocês virem aqui no mais e no menos que vocês podem aumentar a fonte, e aqui você reseta tudo para poder, reseta não, né? Você troca a cor, se quiser mudar a cor de alguma coisa, você pode mudar, acho que é isso, né? Aqui é a cor do editor, você pode mudar a cor do editor, pode separar a janela, tem um monte de coisa aqui, ó, desabilitar o begin end, que ele tem uma marcação para begin end, legal isso. Você pode desabilitar aqui também a numeração de linhas, então tem todos esses comandos aqui na lateral para você poder configurar o seu editor aqui normal, né, o seu compilador. E uma outra coisa sobre tanto o Pascal quanto o Pascalzinho, que sempre que você compilar o seu projeto, ao invés dele rodar numa janela, ou então fazer igual lá no Unity, que dentro da janela em jogo aparece o jogo rodando e tudo mais, sempre que você executar o seu programa, que é tudo aquilo que está digitado aqui dentro, quando você apertar aqui, por exemplo, nesse playzinho, apertando F9, ou então vindo aqui em compilar e executar, tá bom? Você pode clicar aqui, ou compilar e executar, ou então apertar a tecla F9, o seu programa vocês vão ver que ele vai ser executado dentro do prompt de comandos. Sim, Pascalzinho é uma linguagem que você vai ver tudo executado dentro do prompt de comando. Então, até vou apertar Enter aqui, para ele voltar lá para o Pascalzinho, para o editor aqui. Prontinho, fiz um macete aqui com o Paint, coloquei o fundo do Pascal aqui no Paint e coisa, porque toda vez que a gente executa o compilador, ele abre essa tela e geralmente ele minimiza a tela do compilador. Então, para vocês não ficarem vendo o plano de fundo do meu PC, eu fiz essa gambiarra aqui, tá? Então, não se assustem se isso acontecer com vocês, não. Sempre que vocês apertar, ele vai minimizar essa tela. Eu botei aqui o fundo da tela do Pascalzinho no Paint só para eu ter essa imagem, mas quando você aperta o Enter, ele volta para o compilador normal, tá? Então, basicamente é assim que vai funcionar os nossos programas
programas vão ser compilados dentro do prompt de comando e significa que mouse não vai funcionar lá dentro. Então, o seu programa todo que você vai desenvolver, toda a lógica, todo o algoritmo, você tem que sempre lembrar que você só vai trabalhar com texto, não vai trabalhar com um mouse. Por quê? Porque o Pascal foi uma linguagem criada na década de 70, se eu não me engano foi em 1970 mesmo. E o cara que criou a linguagem, ele criou a linguagem Pascal porque ele tinha uma empresa de software e não estava encontrando funcionário para poder programar para ele, então ele criou, porque ninguém sabia programar naquela época, tinha dificuldade de aprender, né? Muitas pessoas não queriam aprender por achar muito difícil, muito complicado, então ele criou uma linguagem para poder ensinar as pessoas. Então a linguagem Pascal, vocês vão ver que ela é toda focada em ensinar, então ela troca muitos caracteres assim por palavras escritas para ficar muito mais fácil o entendimento do algoritmo. Como vocês podem ver aqui mesmo, ó, sempre quando a gente começa alguma função lá dentro do JavaScript, qualquer coisa do tipo, o que a gente faz? A gente sempre abre e fecha chaves, certo? Aqui dentro do Pascal, sempre quando eu quiser abrir e fechar um if ou fechar o início e o fim do programa de uma função, eu vou estar utilizando o begin e o end. Essas palavras aqui são as palavras reservadas que vão substituir o abre chaves e o end, o fecha chaves. Tá bom? Eu apertei até uma tecla errada aqui. Então, por isso você já vê como ele é bem focado mesmo em ensinar a pessoa. O início e o fim do programa vão estar escritos realmente aqui. Ó, início, begin em inglês, né? E o end aqui em inglês, que é o fim do programa. Então, início e fim é sempre begin. E dentro do Pascal também a gente não tem aquele conceito de case sensitive. Lá em JavaScript, por exemplo, se eu tenho essa palavra program aqui, ela é uma palavra reservada. Então, qualquer função que a gente tenha lá, aquela function, onCollision enter, tem aquele problema que se você por acaso vir aqui digitar uma letra errada, o compilador não entende mais aquilo e fala para você que está errado. Já em Pascal, eu posso digitar isso aqui do jeito que eu quiser, cara. Se eu quiser colocar um G maiúsculo aqui, o end, colocar o end todo maiúsculo. Escrevendo os caracteres certos, não importa se ele é maiúsculo ou se ele é minúsculo. Quando eu apertar o play aqui, ó, vai funcionar do mesmo jeito. A princípio não está fazendo nada, mas o programa está funcionando. O que eu não posso ter é uma palavra errada. Por exemplo, se eu escrever o begin com 2Gs ali, quando eu apertar o play, ele vai falar para mim, ó, isso aqui está errado, mano. Então eu apago um G, posso dar play e vai funcionar normalmente. Por quê? Porque Pascal não é case sensitive, né? O Pascalzinho em si, o compilador não é case sensitive porque a linguagem não tem essa propriedade de distinguir maiúsculo e minúsculo, né? Ela até tem porque ela é o compilador que tem, né? A parte de interpretar a linguagem. Então a linguagem em si não é case sensitive, quem não é case sensitive ou deixa de ser, é o compilador. Então o Pascalzinho não é case sensitive, você pode digitar isso aqui. Tanto os nomes de variáveis quanto as palavras reservadas do sistema você pode digitar do jeito que você quiser. Se você quiser saber as palavras reservadas que você tem dentro do Pascal, é só você apertar Ctrl espaço e vai aparecer aquele nosso menuzinho clássico de help aqui, ó, onde você tem todas as funções, todas as palavras reservadas, né, que consequentemente executam alguma função dentro do Pascal. Tá bom? E a gente vai começar a estudar duas funçõezinhas bem legais, que são aquelas que vão fazer interação entre o algoritmo e o usuário que vai estar ou inserindo dados no algoritmo, ou então recebendo a resposta daquele algoritmo, que são os comandos de escrita e leitura da tela. O de escrita é o write, tá bom? Onde a gente vai sempre escrever assim, ó, write, abrir parênteses, e dentro desse parênteses a gente vai colocar o texto entre aspas. Eu acho que nem preciso do parente, deixa eu ver se não preciso do parente. E o final da linha é sempre ponto e vírgula, isso aqui é normal. Vou só ver se o write precisa ou não de parênteses. Não, precisa de parênteses sim. Então sempre tem que colocar aqui o parênteses. Se eu quiser escrever algum texto, ele tem que ficar entre aspas, mas é aspas simples, não são aspas duplas, tá? Ó, aspas duplas vai dar erro. O certo é sempre aspas simples. E aqui eu vou escrever o texto que eu quiser. Como esse aqui é o nosso primeiro programa em Pascal, eu vou mandar o clássico Olá Mundo. Só que eu vou escrever em português, porque eu sou brasileiro, PTBR, Rui BR. E eu vou mandar então aqui um Olá Mundo. 3 exclamações. E vocês vão ver agora, quando eu executar o meu programa, o que vai aparecer ali na tela para mim, ó, é justamente aquele texto que eu acabei de escrever dentro do Olá Mundo. Se eu apertar a tecla Enter, ele volta para mim aqui, ele fecha o programa, porque é só isso que eu tenho de linha para executar, só isso aqui que o meu algoritmo está fazendo por enquanto. Então, esse é o comando de leitura na minha tela. E ele tem uma variação que é o write-ln. E qual é a diferença entre o write e o write-ln? Basicamente, esse ln significa que após ele escrever o texto, ele vai pular uma linha.
Não entenderam ainda? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui é o write e aqui é o write normal. Aqui eu vou colocar um lá mundo 2 só para distinguir. Tá bom? Write e o write ln. Olha o que acontece quando eu tenho uma linha de comando write e depois um texto. Olha só. O texto que eu acabei de escrever subsequente, mesmo estando numa linha abaixo do meu algoritmo, ele foi escrito aqui na frente, porque aquele comando write só escreve na minha tela. Se eu quiser escrever e pular uma linha logo em seguida, ele teria que ser o write ln. Então, eu vou apertar o play aqui de novo, e aí vocês vão ver que o texto realmente pulou de linha aqui. Tá certo? Então, é basicamente isso que a gente tem que lembrar. Quando eu só quiser escrever um texto sem pular linha depois, é o write. E o write ln para poder pular linha. E o que isso traz de diferença, né? Porque, como eu disse para vocês, o nosso programa vai rodar ali no console e tudo que a gente for explicar para o usuário, para ele poder manipular corretamente o programa, vai ter que estar escrito num texto e esse texto tem que estar explicando tudo, porque ele não vai ter mouse, não vai ter setinha de ajuda nem nada do tipo. Então, aquele texto já tem que falar tudo para o usuário, tudo que ele precisa saber para o programa funcionar corretamente. Então, sempre que você for fazer seu programa, seu aplicativo, ou o seu executável aqui, ou até mesmo os exercícios, os testes que a gente vai fazer mais para frente, você tem que ter muito foco nisso, no texto que você vai escrever na tela, até que para teste nem tanto, né? Para você mesmo usar nem tanto, mas para você pedir para alguém testar, quanto mais texto você tiver na tela explicando tudo que ele vai ter que fazer direitinho, é o melhor possível, porque assim vai evitar erros, tá bom? Então, o write e o write ln são importantes por causa disso. E uma coisa que eu esqueci de falar é essa linha program, que sempre tem que existir no seu programa. Se ela não existir, vai dar erro, tá bom? Ou não deu erro? Que legal, não deu erro. Eu falando lenha. Mas é aqui na linha program que você pode escrever o nome do seu programa. Quando eu usava o Pascalzinho antigo, sem a linha program dava erro, tá? Mas aqui ele aceita e aqui você vai escrever o nome do seu programa, que é o nome que vai aparecer quando você compilar o projeto lá como sendo o nome do programa mesmo. Então eu poderia vir cá e colocar aula 1. Esse é meu programa aula 1, tá bom? Programa aula 1, começou ele e finalizou ele com o end ponto, tá bom? A gente vai estudar mais um pouquinho sobre Begin End numa próxima aula, quando a gente for trabalhar já com estruturas de decisão e estruturas de repetição. Vocês vão ver que como que funciona o Begin End. Por enquanto aqui a gente só precisa entender isso. O write vai sempre escrever algo na minha tela, e se eu precisar ler a resposta de alguma coisa, e para isso eu já vou começar a mostrar para vocês como declarar uma variável também, eu vou utilizar um outro comando que é o comando read, o comando de leitura. Então, vamos só fazer o seguinte, vamos criar um primeiro aplicativozinho aqui. Esse aplicativo ele vai perguntar para o usuário qual que é o nome dele, então eu já vou utilizar até o write ln aqui para isso. Qual o seu nome, ou então digite o seu nome. Beleza? Dois pontos, vamos colocar assim. Eu não vou usar o write ln aqui, vou usar o write normal, porque eu quero que o nome apareça bem na frente de onde a pessoa digitar. Beleza. E esse programa vai fazer o quê? Depois que a pessoa digitar o nome dela, eu vou guardar esse nome e vou exibir ele novamente, falando assim, o seu nome é o nome do cara. Beleza? Vai ser isso que o meu programa vai fazer, o primeiro programa que eu vou fazer. Então, para a gente poder guardar uma informação, já que a gente precisa disso, a gente vai escrever algo na tela e vai exigir a resposta do usuário, a gente vai ter que então criar uma variável. E sempre que a gente quiser criar uma variável, a gente vai ter que fazer esse esquema aqui, ó, var, o nome da variável, vamos escrever ela com o nome nome, o nome da minha variável é nome, dois pontos, o tipo da variável. Tá bom? E para quem não conhece o conceito de variável, variável é um endereço de memória onde você vai guardar uma informação, tá bom? E essa informação tem que ter um tipo. Uma variável só guarda informações daquele mesmo tipo. Como eu quero gravar um texto, eu tenho que gravar uma variável que seja correspondente a isso, uma variável que guarde textos. A variável que guarda texto dentro do Pascal é a variável string. Eu escrevi string errado, tá bom? E mais uma vez lembrando, não é case sensitive, eu posso escrever string com S maiúsculo, string com S minúsculo. O nome da variável aqui também, ó, tanto aqui em cima eu declarei nome desse jeito, né? Quando eu for usar ela aqui embaixo, dentro do comando read, tá bom? Que eu vou ler o que a pessoa digitou, e tem que ser fora de qualquer aspas, tá? Vai estar só o nome mesmo da variável aqui. O read faz isso, ó. Então, ó, o nome aqui eu posso digitar ele com um N minúsculo, o O maiúsculo, não importa, ele já vai identificar que esse nome aqui é correspondente a essa variável em função dos caracteres que existem na palavra e não no formato que os caracteres estão. Então a minha variável string vai guardar o texto que eu digitar. Então digite o seu nome, vou guardar aqui dentro e depois eu vou só imprimir esse nome de novo. Vou criar aqui um write, mas agora vai ser... O meu read eu também tenho as funções read e read ln, mas vamos colocar assim o write primeiro só para vocês verem o texto todo sem indentação nenhuma, né? E ele vai escrever na minha tela o nome desse jeito aqui agora. Ponto e vírgula para poder fechar a linha.
Vamos apertar aqui o play. Então vamos lá, digite meu nome é Bruno. E eu escrevi Bruno errado, Brueno. Bruno, apertei o Enter e ele escreveu aqui na tela para mim, Bruno também. Viram? Perfeitamente. Vou apertar o Enter novamente. O Read não tem problema, sempre quando eu apertar o Enter ele vai pular uma linha, mas o Write vocês viram que ele escreveu meio esquisito ali, né? Se eu quisesse pular uma linha, era só vir aqui, ó, Read LN. E ao invés agora de eu escrever na frente, eu vou escrever embaixo. Eu posso vir cá e escrever Bruno de novo, apertar Enter e o texto aparece cá embaixo. Beleza? Mas eu também tenho o readln, que além dele ler, ele vai pular uma linha depois que ele acabar de ler. Então, ó, vou digitar o Bruno aqui de novo, sem letra maiúscula agora. Ele coloca ali, acaba que não faz diferença nenhuma, né? Tanto o read quanto o readln. Na minha época fazia, cara. Acho que esse compilador ele faz diferente, mas tudo bem. Então vocês viram também que essa função de não ser case sensitive vale também para as variáveis. E aqui eu tenho uma variável que, com o meu write, eu escrevia um texto na minha tela. Eu vou até colocar melhor isso, porque eu não estou especificando para o usuário que ele tem que apertar o Enter, né? Estou falando para ele que ele tem que digitar o nome dele. Então, digite seu nome e tecle Enter, para poder mostrar para vocês que o texto tem que exemplificar direitinho o que o usuário vai ter que fazer, porque não ficou explícito isso, que eu teria que apertar Enter para poder valer o que eu estou digitando, né? Então agora vai tá explícito. Então, meu nome é Bruno, eu escrevi Bruno errado de novo. Teclo Enter e ele escreve Bruno para mim. Mas eu poderia escrever outra coisa. Por exemplo, eu poderia escrever que o seu nome é Bruno. Então, vamos escrever aqui, ó, write, entre aspas, o seu nome é... Dou um espacinho para poder não ficar colado. Como os dois aqui são write, ele vai escrever na mesma linha. Vocês vão ver que vai dar certinho, ó. Nossa, mano, eu tô cada dia pior para escrever meu próprio nome. Bruno, o seu nome é Bruno. Então, perfeito, cara. Ó, funcionando nosso aplicativo, nosso primeiro programa aqui, funcional realmente dentro do, dentro do Pascal. E só para a gente ver que o read e write funciona também com outros tipos de variáveis, vamos criar uma variável agora aqui para guardar a idade de quem está digitando. Então, além de digitar o seu nome, vamos colocar assim também, ó. Digite sua idade. Sua idade e tecle Enter. E eu vou guardar essa idade, como vai ser um número, eu vou guardar ela dentro de uma variável que recebe valores correspondentes a números. Dentro do Pascal, como eu digitei a primeira var aqui em cima, eu não preciso digitar mais var. Eu posso vir aqui direto e já colocar ele já entende que isso aqui é uma variável, que isso aqui eu estou declarando nas minhas variáveis, tá? Eu só estou indentando aqui para ficar bonitinho. E a variável que guarda números inteiros, que no meu caso aqui eu vou estar chamando ela de idade, variáveis que guardam números inteiros, o tipo dela vai ser sempre o tipo integer, tá bom? Em JavaScript é o tipo int, que eu acho que aqui também vai aceitar, porque esse compilador é novo, mas na época o tipo de inteiro era justamente o integer. Vocês veem que ele não tem abreviação nenhuma, ele vai escrever tudo realmente que aquela variável é, uma variável do tipo inteiro, tá bom? Então a minha idade vai guardar um valor inteiro, eu venho aqui, e no meu read, ao invés de eu guardar um nome, eu vou guardar a minha idade, e agora eu vou exibir esse texto mostrando a minha idade também. Vamos fazer um negócio mais legal, quer ver? Em vez de ele só exibir a minha idade, eu vou tirar esse seu nome é também. Ele vai falar, Bruno tem tantos anos. Ou, né, o nome tem tantos anos. A ordem vai ser a seguinte, ó. Ele acabou de ler, eu quero exibir o texto. Então eu vou falar, o nome tem a idade que eu acabei de digitar. E logo abaixo, mas no caso aqui vai ser a frente, porque nenhum desses aqui é o LN. Eu vou escrever assim, ó, anos. Então, o nome que eu digitei tem X anos. A idade que eu digitei, anos. Então, acho que está certo. Ó, a primeira linha, eu escrevo isso na tela, digite seu nome e tecla Enter. Quando a pessoa tecla Enter, ele vai guardar o que ele digitou dentro da variável nome. Eu vou escrever o nome direito aqui, só para não ficar confuso. Que é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, né? Para não confundir se você já declarou ou não aquela variável, né? Bom colocar todas com o mesmo nome só para não ter esse engano, mas vocês sabem que não precisa. Então o nome está aqui, depois eu vou perguntar, vou digitar de novo na tela, digite a sua idade e tecle Enter, aí o usuário vai digitar a idade e vai teclar Enter, vai guardar dentro da variável idade, depois ele vai escrever, logo após ele escrever o Enter, apertar o Enter, né, vai escrever o nome, tem tanta idade, anos depois, tá bom? Então só vamos ver se esse aplicativo nosso está funcionando. Clicar aqui em executar. Bruno.
digite a sua idade, 25 aninhos. Bruno tem 25 anos. Então, ó, funcionou perfeitamente o nosso aplicativo. Nosso primeiro programa aqui que nos diz quantos anos a gente tem, depois a gente informar ele. É um programa muito inteligente, né? Mas, eu poderia até fazer uma brincadeira aqui, depois eu faço isso mais pra frente. Quando eu for ensinar pra vocês estrutura de decisão, vamos brincar com a idade aqui, tá bom? Mas umas coisas que eu tenho que considerar pra vocês é o seguinte: as variáveis, tá? Quando a gente for declarar variável, ela tem que estar sempre antes do begin. Não posso declarar variáveis nem dentro do begin e end, que vai dar erro. Olha só, se eu tentar declarar aqui dentro, vai dar erro, tá? Pascal você sempre vai declarar antes, não adianta nem eu estar aqui fora do end, que aqui define onde é o fim do meu programa, tá? Mesmo se eu colocar aqui embaixo, vai dar problema, porque depois do ponto ali eu não posso ter mais nada. Onde o local certo de eu declarar variáveis é sempre aqui, ó, no início do meu programa. Nas primeiras linhas, antes do begin, eu já tenho que declarar todas as minhas variáveis. Então, uma coisa que é legal, até por identar melhor, para você saber sempre todas as variáveis que você tem no seu programa, é isso, de você sempre declarar elas aqui em cima. Eu gosto muito de Pascal por causa disso. E por ser uma linguagem estruturada também precisa disso, né? Uma linguagem, ele vai indo linha por linha executando, então ele já tem que ter tudo aqui antes, já dito os espaços de memória que ele vai ter que reservar para depois fazer as ações. No caso aqui é guardar o nome e guardar a idade, tá bom? Então essas são funçõezinhas bem básicas, bem simples mesmo. Sempre que eu quiser escrever algum comentário, tá? Isso aqui também é bom lembrar. É só barra barra, aí eu posso escrever o comentário que eu quiser. E esse comentário não interfere no meu código, não vai aparecer nada diferente porque eu apertei aquele comentário. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 tem 123 anos. E um negócio a considerar é, se por acaso, nesse momento aqui, o usuário, ao invés de apertar a idade, por a idade ser uma variável do tipo inteiro, se o cara for lá e digitar uma letra, vai dar erro, tá bom? Vocês viram que o string eu aceito números normal, mas se eu vier aqui digitar uma letra, por exemplo, digitar Bruno, quando eu apertar Enter, ele vai dar erro e vai mostrar a linha que está com erro aqui, ó. Execução na linha 10, essa daqui, ó, inteiro inválido. Por quê? Porque eu não digitei uma variável do tipo inteiro, tá bom? E ele vai me forçar a digitar uma idade de novo aqui. Não, digite seu nome tecla Enter, Bruno. Digite sua idade tecla Enter. Agora se eu digitar uma idade, aí ele vai colocar direitinho do jeito que eu pedi. Eu acho que eu não tenho mais o que eu possa estar mostrando aqui de diferente, pelo menos num primeiro estágio, da gente ter o primeiro contato aqui com a linguagem. Acho que não tem muita mais coisa para poder estar explicando para vocês. Mostrei os comandos de escrever e de ler a informação do usuário. A gente vai usar isso aqui basicamente em tudo que a gente for fazer. Afinal de contas, o algoritmo tem que interagir, né, o nosso programa, né, tem que interagir com o usuário e tanto mostrar uma resposta para ele quanto ler os dados para poder gerar essa resposta. E foi o que a gente fez aqui. Mostrei um jeito simples de estar, o jeito certo, né, de estar declarando as variáveis, e o conceito também de que Pascal não é case sensitivo, a gente pode digitar o jeito que a gente quiser, desde que esteja correta as letras nas posições corretas. O fato delas serem maiúsculas ou minúsculas não vai interferir em nada, diferente de JavaScript, que isso faz muita diferença lá. Se eu digitar uma variável, se eu declarar ela com todas as letras minúsculas, depois trocar, por exemplo, colocar aqui idade maiúsculo, vai dar problema, tá certo? Então, já é um conceito que a gente tem que lembrar que em Pascal não existe, mas que ajuda bastante você a interpretar melhor o seu código e entender direitinho. Afinal, nome é nome em qualquer lugar, não importa o jeito que ele está escrito, a variável nome funciona em qualquer lugar, tá bom? Mas é isso, galera. Eu acho que para uma primeira aula tá legal. Já foram mais de 20 minutos de aula aqui, então creio que só mesmo para poder mostrar um conceito básico para vocês foi legal. Eu peço muito feedback de vocês nesse vídeo, até para saber se vocês entenderam alguma coisa que eu falei, porque eu estou até com um pouco de medo de estar passando muita coisa e vocês acabarem não entendendo nada, mas a gente vai estudar um pouco de algoritmos mesmo, focado aqui em cima, então a gente vai começar a estudar estrutura de decisão, o if, né? Estudar também estrutura de repetição, o while, o for. Estrutura de decisão a gente vai ver o if e o case. Vamos ver criação de funções e procedimentos também. Eu vou tentar mexer o máximo possível com as lógicas que a gente já viu lá no Unity, né? Lá, os algoritmos, né, que a gente já mexeu, as matérias realmente de algoritmo que a gente já mexeu lá no Unity. Vou tentar fazer tudo aqui de novo dentro do Pascal, tá bom? Para vocês poderem ter uma linguagem diferente para poder aplicar aquilo que vocês estão aprendendo, tá? Mesmo o programa sendo executado aqui no prompt de comando, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa. Dá até para fazer jogo. Isso eu vou mostrar para vocês aqui agora, quer ver? Existe um joguinho aqui dentro do, do Pascal. É só vocês virem aqui, ó. Acho que tem um exemplo. Aqui tem os exemplos? Não. Acho que eu tenho que vir aqui pelo abrir aqui. Vamos abrir aqui. Na minha área de trabalho aqui está.
meu Pascalzinho. Cadê? Aqui, ó, Pascalzinho, exemplos. E aqui, olha só um exemplo que eu tenho muito legal. Tem um exemplo de damas criados dentro do Pascal. Um jogo de dama que os caras fizeram utilizando o Pascal. E um outro aqui, deixa eu ver se ainda tem o Tetris. O Tetris é muito massa, mano. O Tetris feito no Pascalzinho. O cara programou o Tetris no Pascalzinho, olha só. O cara fez um jogo aqui dentro, tem 684 linhas de comando, mas tudo bem, vamos compilar ele só para vocês verem, para eu terminar aqui a aula também, ó. O cara fez um joguinho de Tetris, que eu comando aqui com as setinhas do teclado, tá? Eu não estou mexendo com o mouse nem nada. Então eu posso vir aqui, ó, girar as pedras. Para girar é o espaço. Ó, o espaço gira as pedras, P pausa, o Enter faz cair mais rápido. Então, ó, dá para você fazer até jogo dentro de Pascal. Não achem que por ser o prompt de comando que isso aqui é limitado, muito pelo contrário, o que vai te limitar realmente é o quanto você sabe mexer com o compilador e com a linguagem em si. Olha lá, vocês verem que funciona direitinho mesmo, é o Tetris mesmo, aquele que a gente joga no game, nos minigames. Eu ia falar Game Boy, cara, nos minigames. É aquele Tetris, não é outro. Tá, galerinha? Mas eu vou terminar a aula por aqui, porque eu acho que eu já passei bastante coisa e eu quero primeiro ver um feedback de vocês sobre se vocês entenderam a linguagem, entenderam o jeito que eu expliquei também. É importante eu saber disso, tá? Para poder trazer mais vídeos para vocês, mais aulas, caso vocês queiram também. Eu vou fazer mais por mim mesmo, eu que sou chato, eu quero fazer aulas de Pascal, porque eu aprendi a programar com Pascal, tá bom? Vamos fazer dar um game over aqui para poder terminar a aula? E quando é game over aqui, mas eu vou andar um pouquinho lá, fim de jogo, aí eu posso apertar N para começar de novo e S para sair. Olha que fera, mano, olha que fera. Vou apertar o S para sair e o Enter para sair de novo. Mas agradecendo a vocês aí pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam ou que, sei lá, expliquei errado, expliquei mal explicado, não sei. Pode comentar aí, por favor, tá bom? Eu quero muito esse feedback, quero muito esse retorno, porque eu quero trazer esses tutoriais da melhor maneira possível. E principalmente se você não entende nada de programação e conseguiu aprender alguma coisa ou não entendeu nada do que eu falei, comenta aí pra mim, que esse retorno vai ser muito importante, tá bom? Então, um abraço a todos vocês, fundo do meu coração, obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo, fui!